Ellie perdeu tudo. Agora, o mundo do crime vai pagar o preço. Neste vídeo, a gente vai mergulhar no mundo inexplicável e sombrio de John Wick, o homem que só queria paz. Você vai entender por que essa história simples virou um fenômeno. Prepare-se para cenas intensas, curiosidades que você talvez não conheça e um análise sem enrolação. Se você curte de ação de verdade, personagens marcantes e enxergar John Wick além das balas e brigas, fica comigo até o fim. Um ex-assassino de aluguel reverenciado pela sua habilidade e tenacidade sai da aposentadoria para caçar os bandidos que mataram seu cachorro e roubaram tudo o que ele tinha. John Wick bate seu carro contra seu muro. Sangrando e ferido, ele sai cambaleando da caminhonete com a mão pressionando um ferimento no estômago. Enquanto se arrasta, tira o celular do bolso e vê um vídeo da esposa, Helen, na praia. Ele sorri, com os olhos cheios de dor e saudade, antes de cair no chão e fechar os olhos. Alguns dias antes, numa manhã nublada, John acorda com lembranças de Helen. Um jantar a dois, um beijo, o momento em que ela desmaiou em seus braços. Ele também se lembra do hospital, do adeus silencioso e do dia em que uma doença levou o amor da sua vida. No dia do funeral, John pega seu querido Mustang Voz 429 de 1969. Depois do enterro, todos vão embora, ele fica sozinho e parado diante do túmulo. Marcos, um velho amigo, se aproxima para dar os pêsames e perguntar como ele está. John não entende por que isso aconteceu com Helen. Marcos responde: a vida não faz sentido. Às vezes, simplesmente, vem os dias tristes. Ele diz que só queria como o velho amigo estava. Então, vai embora. Mais tarde, John está limpando a casa, quando de repente chega um pacote. Ele abre e encontra dentro um pequeno bagel. Helen deixou uma carta dizendo que encontrou a paz e que deseja que John também a encontre. Ela quer que ele volte a amar e que talvez possa começar com um filhote. Ao ler a carta, John chora. Ele tira o cachorro da caixinha de transporte e percebe que o colar tem flores. Ele deduz que Helen chamou a cachorrinha de Daisy. John tenta tirar a Daisy da cama, mas ela se recusa. Então ele mesmo a carrega. No dia seguinte, Daisy pula na cama e começa a seguir o John por toda a casa. No café da manhã, ele acaba dividindo o cereal com ela, prometendo comprar ração depois. Com o tempo, John se apega muito à cachorrinha. Passa um dia passeando com o Mustang 69. Enquanto John abastece o carro, 3 mafiosos russos param perto, incluído Joseph, filho de um poderoso chefe do crime chamado Vigo. Joseph admira o carro e pergunta quanto custa. John responde seco: não está à venda. Joseph então solta um insulto em russo, achando que John não entenderia. Mas John olha para ele e responde no mesmo idioma: eu disse que não está à venda. Joseph fica irritado e quase parte para cima, mas um de seus amigos o segura e apenas deseja a John um bom dia. Antes de ir embora, mais tarde, John vai até um prédio em construção abandonado. Ele dirige de forma imprudente, selvagem, tentando liberar a frustração, quase bate em alguns caminhões, mas consegue parar a tempo. À noite, enquanto se prepara para dormir, Daisy fica alerta e desce as escadas. John vai atrás dela e dá de cara com 2 homens mascarados que o encaram. Um terceiro aparece por trás e o acerta com um taco de beisebol. Daisy começa a gemer. John é espancado. Um dos homens se aproxima do cachorro e quebra o pescoço de Daisy enquanto ela solta o último suspiro. Um homem pergunta pelas chaves do carro e o outro responde que já as encontrou. O líder tira a máscara e revela que é Joseph, que então insulta John antes de deixá-lo inconsciente. Quando acorda, John encontra seu cachorro sem vida. Ele se deita ao lado do animal, faz um carinho na cabeça dele e depois o enterra com cuidado. Em seguida, limpa sua casa, enquanto lembra da esposa e do ataque, sentindo uma raiva crescente tomar conta dele. Joseph leva o Mustang de John até a oficina do Aurélio e pede novos documentos e placas para o carro. Aurélio reconhece o carro na hora e exige que Joseph explique de onde tirou aquilo. Joseph admite que roubou o carro de alguém e matou o cachorro dele. Aurélio, furioso, manda a Joseph sair da oficina e lhe dá um soco na cara. Um dos capangas de Joseph aponta uma arma para Aurélio, mas o outro o segura e impede o pior. Joseph ainda tem a cara de pau de insultar Aurélio e ameaça levar o carro para outra oficina. Mais tarde, John vai até o local e Aurélio conta que o carro passou por lá e que o tal Joseph é filho de Vigo. Naquela noite, Vigo liga para Aurélio perguntando por que ele bateu no filho dele. Aurélio responde sem rodeios, porque ele roubou o carro de John Wick e matou o cachorro dele. Vigo apenas responde com "oh", preocupado, e logo pede para ver o filho dele. Enquanto isso, John desce até o porão da sua casa e começa a quebrar o chão com um marretaço, e revela um esconderijo cheio de armas e moedas de ouro,
coisas que claramente não eram só do passado. Do outro lado da cidade, Viggo encontra Joseph em casa. Oferece uma bebida, elogia a jaqueta do filho e logo em seguida lhe dá 2 socos no estômago, como castigo. Viggo então olha nos olhos do filho e lembra a ele quem ele ofendeu. Explica que John Wick foi seu parceiro até o dia em que conheceu Helen e decidiu se aposentar. Mas John não era qualquer um. Ele era conhecido como Baba Yaga, não o bicho-papão, mas o homem que mandava para matar o bicho-papão, o cara que eliminava outros ainda mais perigosos. Viggo lembra que John Wick uma vez matou 3 homens em um bar usando apenas um lápis. Ele olha para Joseph e o alerta com sinceridade. Enfrentar ele é pedir para morrer. Viggo também conta que quando John quis sair da vida do crime e se casaram, ele lhe deu uma tarefa impossível, uma missão que envolvia assassinatos de alto nível e exigia precisão absoluta. John cumpriu com sucesso, e graças a isso, o império criminoso de Viggo foi estabelecido. Mesmo assim, Joseph insiste que consiga lidar com a situação e que vai terminar o trabalho. Mas Viggo apenas balança a cabeça e diz: John vai vir atrás de você, e você não vai poder fazer nada para impedir. O passado e a reputação de John Wick revelam muito sobre sua mentalidade de controle absoluto. Como assassino lendário, ele estava acostumado a decidir quando, onde e como agir. Ele não improvisava. Cada movimento era planejado, cada ação executada com precisão milimétrica. Nada acontecia por acaso. E essa foi uma das razões pelas quais ele escolheu abandonar tudo. Ao conhecer Helen, John acreditava que, assim como controlava seu ambiente violento, também conseguiria controlar seu futuro. Queria uma vida diferente, limpa, com amor e paz, mas o mundo que deixou para trás não estava pronto para deixá-lo em paz. John achava que se aposentasse, ele começasse uma nova vida, poderia deixar o passado para trás e construir algo diferente, mas foi aí que as coisas começaram a sair de controle. Helen morreu, vítima de algo imprevisível e incontrolável, uma doença, e John não pode fazer nada. Isso destruiu o mundo dele. John, o homem que sempre tinha um plano que sempre vencia, agora se deparava com algo que não podia resolver, com os punhos nem com estratégias. Talvez fosse a primeira vez que toda sua vida que ele sentia impotência verdadeira. A perda de Helen não atingiu apenas seu coração, atingiu sua identidade. O cachorrinho que ela lhe deixou era um consolador silencioso, um símbolo de esperança, com o último pedido de Helen, que ele continuasse e voltasse a encontrar o amor e a paz. John se abriu e baixou a guarda. Permitiu-se sentir de novo e se apegou de verdade ao cachorro. Mas então, o destino implacável e aleatório lhe deu outro golpe baixo. Um garoto mimado, cruel e sem consciência, Joseph, cruzou seu caminho. Ele destruiu o pouco que lhe restava. Joseph não tinha nada pessoal contra John. Ele só queria o carro. E era só isso, mas a confrontação, aparentemente sem importância, terminou com Joseph matando o cachorro. O último elo que John tinha com Helen foi arrancado de forma cruel e injusta. John sempre viveu em um mundo com regras claras. Mesmo no submundo dos assassinos havia códigos, limites, respeito. Mas agora tudo está mergulhado no caos. Não conseguiu controlar a morte de Helen. E quando finalmente tentava reconstruir sua vida, com a ajuda do cachorrinho, a vida tira tudo de novo, de forma completamente ilógica. Isso faz com que a ira de John se intensifique ainda mais. E essa sensação de impotência se aprofunde. Só que agora o responsável tem um rosto, e pior, parece encarnação da mesma arbitrariedade do coelho que a vida tem imposto a John. Depois disso, Viggo liga para John tentando resolver a situação, mas John apenas ouve e desliga o telefone. Naquela mesma noite, Viggo manda 2 assassinos profissionais para a casa de John. E o que acontece? John Wick derrota todos, sozinho, sem piedade. Um policial bate à porta. John abre e cumprimenta pelo nome. Dá para ver que já se conhecem. O oficial pergunta: "Tá tendo algum problema de barulho aqui?" John responde com calma que está tudo sob controle. O policial então olha discretamente para dentro e vê um corpo no chão. Com um olhar quase irônico pergunta: "Voltou à vida antiga, John?" John responde tranquilo: "Só estou resolvendo uns assuntos." O policial apenas balança a cabeça e vai embora sem dizer mais nada. Logo depois, John chama uma equipe de limpeza criminal profissional para cuidar dos corpos e da cena dos combates. Enquanto isso, Viggo oferece $2 milhões a Marcus, o velho amigo de John, para matá-lo, e Marcus aceita a proposta.
Vigo também manda sua assistente, Abby, enviar um chamado para recrutar mais candidatos para o trabalho. Enquanto tudo isso acontece, John se hospeda no Hotel Continental, um lugar exclusivo para criminosos, onde assassinatos são estritamente proibidos. Ao chegar, ele encontra a senhorita Perkins, uma velha conhecida. O recepcionista o recebe com respeito, chama-o pelo nome e entrega a chave do seu quarto. Naquela mesma noite, John vai até o bar secreto do hotel e se encontra com Winston, o gerente, um velho amigo. Também, Winston o informa que Joseph está no clube noturno Red Circles. Sem perder o tempo, John segue para o clube, onde Joseph e seus amigos estão festejando, bebendo e se divertindo sem preocupação. Joseph está aproveitando um champanhe e a companhia de mulheres numa piscina luxuosa. Enquanto isso, John elimina um dos seus seguranças nos vestuários e avança em direção à área da piscina. A cada passo, vai derrubando os homens de Vigo com precisão mortal. Logo alguém o detecta e John abre fogo sem hesitar. Joseph foge imediatamente e John o persegue dentro do clube, enfrentando seguranças em meio a música alta e luzes vermelhas pulsantes. Mas Joseph consegue escapar em um carro. A caçada termina com uma luta brutal contra um dos guarda-costas. Ele esfaqueia John no estômago e depois o joga de um andar alto para o chão. Agora sim, dá para entender como Joseph personifica a arbitrariedade da vida, aquela mesma que tirou de John o que ele mais amava. Joseph age de forma impulsiva, sem pensar nas consequências. Ele se deixa levar pelos desejos imediatos sem se importar com quem vai ferir ou o que vai causar. Não parece ter motivações profundas ou justificáveis. É um cara movido por puro capricho. E injustamente isso é o que conecta com a natureza da vida, arbitrária, injusta e aleatória. A vida, como Joseph, não precisa ter um motivo, ela simplesmente acontece, muitas vezes de forma cruel e sem sentido. Assim, para John, Joseph se torna o alvo perfeito. Ele se concentra toda a sua frustração, todo o rancor acumulado pelas circunstâncias que o trouxeram até aqui. De certo modo, Joseph representa tudo o que a vida lhe tirou. Primeiro Helen, depois de forma brutal e literal o seu cachorro. E ao perseguir Joseph, John não está apenas se vingando do assassinato do cão, ele está de forma simbólica enfrentando a vida em si. E a forma de que John encontra tentar recuperar o controle de se erguer diante dessa força caprichosa e imprevisível que tirou tudo dele. Como se ao derrotar o Joseph, ele pudesse restaurar um pouco da ordem perdida. Não se trata só de vingança. A caça de Joseph, nesse contexto, representa muito mais. Uma catarse, um processo profundo, quase um ritual que permite a John enfrentar a vida, encarar de frente toda a sua injustiça, seu caos e sua falta de sentido. E como se ao eliminar o Joseph, ele dissesse para a próxima existência: você tirou tudo, mas eu ainda estou aqui. John retorna ao Hotel Continental para tratar a ferida. O médico avisa para ele não ser forçado demais, pois as suturas podem se romper. John responde: o whisky vai ajudar com a dor. Naquela noite, Marcus sobe no telhado do prédio, em frente ao Continental, e observa John dormindo. Ele vê alguém se aproximando pelo reflexo do espelho e dispara um tiro alerta. John acorda de imediato e Perkins começa a atirar. John esquiva-se dos tiros enquanto ela revela que, se matar John no hotel e quebra as regras, Vigo pagará $4 milhões. Eles lutam até que John subjuga Perkins com uma chave de braço. Ele oferece uma troca, deixa-la ir em troca de informações. Ela revela que Vigo esconde a maior parte dos seus bens no sótão de uma igreja. John deixa Perkins inconsciente e pede para Harry, um vizinho, vigiá-la, oferecendo uma moeda de ouro em troca. Harry a amarra a uma cadeira sem saber que Perkins deslocou o punho para escapar. Ela se liberta, cobre o rosto de Harry com um travesseiro e o elimina. Perkins quebrou as regras do hotel. John, por sua vez, invadiu a igreja que serve como armazém secreto de Vigo. Ele dispara no sacerdote na perna, elimina os guardas e o obriga o sacerdote a abrir a cave. John expulsa as mulheres que estavam ali e, em um gesto de destruição completa, queima todo o dinheiro e documentos. Quando Vigo chega com seus homens, se desata um tiroteio. John derrota a maioria dos homens de Vigo, mas é surpreendido e noqueado por um caminhonete. Vigo o captura e o amarra a uma cadeira. Ele diz a John que, ao tentar se retirar e ter uma vida tranquila com Helen, ele estava se enganando, pensando que seu passado violento não o afetaria. No final, todos recebem o castigo que merecem por suas ações. Vigo afirma que por isso Deus lhe tirou Helen e que ambos estão malditos.
pois seu estilo de vida violento infecta aqueles que estão perto deles. John concorda e pede para Viggo sair do caminho e entregar seu filho. Viggo não entende por que John está fazendo tudo isso apenas por um carro e um cachorro. John responde que quando ele morreu, ele perdeu tudo, até que o cachorro, o último presente da sua esposa, entrou em sua vida e lhe deu uma chispa de esperança e a oportunidade de fazer o seu luto acompanhado. Algo que Joseph lhe roubou. A voz de John se dura e ele avisa a Viggo que se ele não entrega Joseph morrerá junto com ele. É interessante observar que no mundo do filme tudo parece lógico. Há um assassino invencível que derrota todos facilmente, policiais que saúdam o assassino com um sorriso e o deixam seguir com seu trabalho, um hotel que atua como refúgio para criminais e uma dança que é desencadeada por um cachorro. Para mim, essa exageração vai mais além de ser apenas um elemento de humor. Ela reforça minha interpretação do tema de John enfrentando um mundo irracional, o que ao mesmo tempo reflete o que muitas vezes sentimos sobre a vida. Assim como no mundo de John Wick, a vida não sempre segue uma lógica clara. As coisas não acontecem como esperamos, as tragédias chegam sem aviso e as regras que tentamos seguir podem mudar em qualquer momento, nos deixando completamente desorientados. Nesse sentido, quero insistir em ver a história como uma metáfora sobre a vontade humana, nossa capacidade de enfrentar a vida e seguir em frente. Mesmo quando tudo parece perdido, todos em algum momento nos encontramos em situações que parecem absurdamente injustas, momentos em que a vida não nos dá explicações. Podemos simplesmente desistir, mas o que realmente nos define é o decidir seguir em frente e lutar contra esse senso de futilidade. Viggo abandona John com seus sequazes, que começam a asfixiar John como um saco de lixo. De repente, de um prédio próximo, Marcus observa e dispara em um de seus capengas, permitindo que John acabe com o outro. Apenas John fica vivo e atira no carro em que Viggo tenta escapar. Viggo oferece informações sobre seu filho e cancelar o contrato em troca da sua liberdade. John aceita e Viggo lhe diz que Joseph está em uma casa segura em Brooklyn. Apesar da vigilância, John elimina todos os guardas e invade a casa, destruindo os veículos com bombas e finalmente elimina Joseph com um tiro no estômago e outro na cabeça, pois John se encontra com Marcus para agradecê-lo. No entanto, Perkins, que os observa, informa a Viggo que John e Marcus têm estado em contato. Em represália, Viggo manda seus homens para a casa de Marcus por ajudar John e pela morte de Joseph. Eles o espancam até que o Viggo e Perkins chegam e o eliminam a tiros. Viggo liga para John para dizer que seu amigo foi eliminado e então se dirige a um helicóptero para sair da cidade. O plano é que John vá até a casa de Marcus, onde Perkins o espera para emboscar. Mas enquanto Perkins espera, recebe uma ligação do Hotel Continental, convocando-a para uma reunião no Winston, no Central Park. Ao chegar, Winston, acompanhado de 4 homens, informa a Perkins que ela foi expulsa do hotel por quebrar as regras e os homens a elimina. Por outro lado, John chega à casa de Marcus e, ao encontrar seu corpo morto, decide ir atrás de Viggo. John alcança Viggo e seus homens na estrada, tentando atropelá-los com seu carro. Viggo manda a Abby acabar com John, mas o carro de John colide contra Abby. Viggo então tenta empurrar o carro de John por um penhasco, mas John consegue sobreviver. Ambos terminam lutando na chuva. Durante a luta, Viggo tenta apunhalar John, que usa o cavalo contra si mesmo para fazer uma palanca e quebrar o braço de Viggo. Depois, John tira a faca do próprio corpo e apunhala Viggo no pescoço. E assim, voltando para a cena inicial, John, coberto de sangue, cai no chão, mas quando ouve o vídeo de Helen dizendo "Vamos John, vamos para casa", ele se motiva a continuar. Ele se levanta e entra em um abrigo de cães para tratar a ferida de faca. E ali vê um filhote de pitbull, ele decide adotá-lo e leva o filhote para casa. John decidiu não se render à arbitragem da vida. Ele se recusou a ser uma vítima do caos e escolheu enfrentá-lo de frente. Assim, John se tornou um símbolo da resistência. Cada combate era sua maneira de dizer à vida que, embora ela o tenha golpeado com força, ele não iria se entregar. Enfrentar o absurdo da vida nem sempre significa entendê-la. Às vezes significa apenas estar disposto a seguir lutando, mesmo sem garantia de vitória. John respondeu com vingança contra Joseph, mas de uma forma mais profunda, ele se vingou da própria vida. Sua maneira de enfrentar a arbitrariedade da vida foi agir e tomar o controle do que ele poderia. Claramente, para nós, a violência não é a resposta, mas a essência da sua história é algo com o qual podemos nos identificar.
Quando enfrentamos perdas ou injustiça, precisamos decidir se vamos nos deixar levar pela desesperação ou se escolhemos a todo custo encontrar uma forma de seguir em frente, sem desistir. Talvez nem sempre possamos controlar o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como respondemos a essa escolha e, em última instância, o que define nossa história é, no final, após ter lidado com tanto caos e saído vitorioso. John acabou adotando um novo cachorro que claramente simboliza um pequeno raio de esperança. Um sinal que ainda existem possibilidades para seguir em frente. John não recuperou nada do que perdeu. A morte de Helen não foi desfeita, seu primeiro cachorro não voltou e a paz que ele teve um dia se dissipou. Mas o que vemos é uma pequena chama de esperança, representada por esse novo cachorro. Apesar de tudo, John escolheu seguir vivendo, e não apenas viver, mas também se dar e receber amor, por menor que seja essa conexão. Na vida real, muitas vezes, não podemos voltar ao que era antes, mas podemos encontrar uma maneira de seguir em frente. A vida pode ser imprevisível, dolorosa e muitas vezes irracional, mas mesmo quando tudo parece perdido e o mundo nos golpeia de maneira arbitrária, ainda existe espaço para a esperança, para a mudança, para o renascimento. E assim como John, é possível encontrar a forma de começar de novo, mesmo que seja com pequenos gestos, como adotar um pequeno cachorro.